Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Será que Deus existe ou ele é apenas uma energia? Como conhecer a Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, que você ouve agora um pedacinho na voz inconfundível de Cid Moreira. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele vai voltar à terra para eliminar todo o pecado, dor e sofrimento. Voltará para dar a vida eterna a todos os que nele creem. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página você vai ver um ícone com um desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs. São 21 temas apresentados por Cid Moreira. Ah, e você pode também baixar os áudios. É só clicar em áudios e pronto. Se você preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de informar os seus dados completos, nome e endereço com CEP, para que possamos enviar pelos correios, ok? Eles representam a maior denominação cristã do Brasil. Segundo o IBGE, eles são hoje mais de 60% da população brasileira. Esta é a série 7 Perguntas. E no último programa, o pastor Ivan Saraiva apresenta as 7 perguntas que todo católico precisa responder. Fique conosco, eu garanto você não vai se arrepender. Está escrito? Começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Perguntas. Hoje com o tema As 7 Perguntas que todo católico precisa responder. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Está Escrito. Estamos apresentando a série As 7 Perguntas. São 7 programas, em cada um deles apresentando 7 perguntas sempre muito importantes e contundentes. No programa de hoje, vamos apresentar 7 perguntas que todo católico deveria responder. Vamos começar logo já com a primeira pergunta. Qual é a doutrina da Igreja Católica em relação à criação? Os católicos são realmente criacionistas? Bom, o fato é que desde a publicação do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, em 1859, a Igreja Católica nunca questionou Charles Darwin. Depois de um período de mais de um século de silêncio, em 1950 o Papa Pio XII aceitou oficialmente a teoria da evolução das espécies. E em 2009, quando a publicação do livro de Charles Darwin completou 150 anos, houve até mesmo uma comemoração em Roma. E ali numa conferência com cientistas, filósofos, teólogos, o arcebispo Gianfranco Ravasi, ministro da Cultura do Vaticano, disse: a teoria da evolução é perfeitamente compatível com a Bíblia. Que pena! Agora, como conciliar a evolução e a criação? Elas são totalmente opostas, são antagônicas, são teorias excludentes.
Enquanto a maioria dos cristãos aceitam a literalidade do Gênesis, ou seja, a criação em uma semana, a existência de Adão e Eva, o Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás usando uma serpente para enganar, infelizmente, a Igreja Católica diz que tudo isso é apenas uma fábula. Como disse o ministro da Cultura do Vaticano, uma alegoria da maneira como Deus criou o mundo. Mas será que Jesus pensava assim? Será que essa era a maneira de Jesus entender a criação do mundo? Abra sua Bíblia, não importa a sua denominação religiosa, talvez você seja católico, abra sua Bíblia católica aí em Mateus, no capítulo 19, no verso 5, e você vai encontrar o que Jesus pensava a esse respeito. Nós encontramos o seguinte: Então Jesus respondeu: Não tendes lido o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Jesus aqui está citando Gênesis, o princípio, a criação de Adão e Eva. E um outro detalhe muito importante, o quarto mandamento da lei de Deus fala alguma coisa importante. Ele não está em Gênesis, está em Êxodo, no capítulo 20, de 8 a 11, e ali é repetido também em Deuteronômio 5, 12 e 14. E o texto é muito claro: lembra-te do dia do sábado, você conhece o mandamento. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Nós encontramos mais uma vez o Gênesis sendo apresentado de uma maneira literal pelo livro de Êxodo, pelo livro de Deuteronômio, e também outros escritores da Bíblia reconhecem a criação conforme descrita no Gênesis. Você pode observar, por exemplo, o Salmo 33, verso 9, como um dos exemplos de hoje. Salmo 33, verso 9 declara: Porque falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Agora, se o homem evoluiu dos seres inferiores, ele não foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O que eu faço com a declaração de Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Eu vejo Davi declarando que tudo passou a existir a partir da palavra de Deus. Infelizmente, a Igreja Católica afirma que Deus usou a evolução como processo de sua criação, mas não é isso que a Bíblia e Jesus afirmam. Você que é católico deveria pelo menos saber disso. Essa é a posição oficial da sua igreja e não é possível que você concorde com esse tipo de visão. Deus literalmente criou você. A sua origem é principesca. Você saiu das mãos de um Criador, de um ser inteligente. Você não é fruto do acaso. Você não é o resultado de uma explosão. Você não está sozinho no universo. Quem acredita na evolução é um indivíduo que não ora, que não pode rezar, porque vai orar para quem? Agora, imaginar que Deus usou o processo da evolução para nos criar, demorando milhares de milhões de anos e nunca nos contou isso? Depois de milênios aparece alguém que explica e veja, a compreensão de Darwin acabava automaticamente excluindo Deus, para depois de 100 anos a Igreja Católica dizer que há compatibilidade entre criacionismo e evolucionismo. Por favor, querido, você é inteligente demais para poder aceitar uma coisa dessas. Vamos para a segunda pergunta, que todo católico deveria responder. Quem autorizou a inserção dos livros não canônicos na Bíblia? Você sabe por que e quando ocorreu isso? Bom, você sabe que a Bíblia protestante, ela tem livros a menos do que a Bíblia católica. Nós sabemos também que esses livros foram inseridos muito tempo depois do cânon bíblico já estar fechado. Quem inseriu isso? Quem autorizou? Bom, a Bíblia é um termo derivado do grego, biblion, cujo significado é livro. Daí vem o termo biblioteca. Portanto, a Bíblia não se trata apenas de um livro, mas de uma coleção de livros. A pergunta foi por que a Bíblia cristã evangélica tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, enquanto a Bíblia católica tem 7 livros a mais, apenas no Antigo Testamento, 7 livros, todos no Antigo Testamento. Os livros, você sabe, livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Foram todos eles extraídos, sabe de onde? Da Bíblia grega, da Septuaginta. E isso no ano 250 a.C. Segundo o Frei Mauro Strabelli, no livro Bíblia,
perguntas que o povo sempre faz na página 16 e 17, é que nós encontramos essa informação. Agora, por que isso aconteceu? Segundo o relato histórico, naquela época a Grécia dominava o mundo e o rei Ptolomeu Filadelfo foi quem ficou ali então com o Egito, e ele, como um amante dos livros, pediu que fossem traduzidas as obras mais importantes para o grego, e isso para o enriquecimento literário de sua biblioteca. Com os 39 livros do Antigo Testamento, e eles eram todos sagrados para os judeus, eles acabaram sendo misturados com outros livros da época e que por fim acabaram sendo anexados como sendo sagrados. Mas sabe o que o Frei Mauro Strabelli nos lembra? A escritura do Velho Testamento, considerada como original, é a Bíblia hebraica, cujos livros são considerados canônicos desde o início e sem nenhuma discussão, ou seja, a Bíblia grega e a Bíblia hebraica. A Bíblia que eu tenho em minhas mãos é a Bíblia hebraica. A Bíblia que é acrescentado esses 7 livros é a Bíblia grega. Eu e você sabemos que o povo de Israel era o povo hebreu. A Igreja Católica aprovou os apócrifos, ou seja, não inspirados, no dia 8 de abril de 1546, porque antes disso não era aprovado. E sabe por que fizeram isso? Como meio de combater a Igreja Protestante. Lutero não traduziu os apócrifos, porque eles contêm ensinamentos que não estão em harmonia com os demais ensinos da Bíblia, como por exemplo, em Sabedoria 3:14 e 2 Macabeus 12:44, aparece ali o conceito do purgatório, da imortalidade da alma, que é totalmente contrário ao que está escrito, por exemplo, em Hebreus 9:27. Acompanhe comigo. Hebreus 9:27 diz: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo." Jesus ou qualquer apóstolo jamais citou um único verso de qualquer livro apócrifo. E o Novo Testamento, ele tem 637 referências ao Antigo Testamento. Não há uma única referência a qualquer texto de qualquer livro não canônico, apócrifo, que foi inserido. Você não vê Jesus citando Macabeus, você não vê o apóstolo Paulo citando Judite, em momento algum. Nunca isso foi reconhecido pela Igreja Cristã Primitiva. Terceira pergunta que todo católico precisa responder: qual é a base bíblica para a canonização e intercessão dos santos que morreram por nós que estamos vivos? A Bíblia é clara ao afirmar que só existe um intercessor. Em 1 Timóteo 2, verso 5, nós lemos isso muito claramente na Bíblia. 1 Timóteo 2, 5 declara: "Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem." Querido, Jesus deixou bem claro em João 14,6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." Não existem intercessores, só existe um intercessor entre eu e o meu Deus, entre mim e meu Deus, só existe um intercessor, que é o meu Criador, Jesus Cristo. Ele é o meu intercessor, não é nenhum santo, não é nenhuma pessoa que morreu. Jesus é o único que intercede por você e por mim. Como responder a isso? O que o seu padre, o seu líder religioso explica em relação a isso, quando Jesus declara que ninguém vai ao Pai senão por Ele. O único caminho é Jesus Cristo. E agora a quarta pergunta: com que autoridade os mandamentos de Deus foram mudados? Quando o próprio Cristo disse em Mateus 5, 17 e 18, "Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo," você se lembra que ele diz, "até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra." Jesus deixou bem claro que ele não veio abolir. E o que eles fizeram com a Santa Lei? O que foi feito com a Santa Lei? Bom, eles tiraram o segundo mandamento, que diz para não fazer imagens de escultura, conforme Êxodo 20, 4 e 5. E com isso, o terceiro passou a ser o segundo, mudaram o quarto mandamento, que fala da guarda do sábado, colocaram no lugar a guarda de domingos e festas. Com que autoridade fizeram isso? Esse passou então a ser o terceiro mandamento, dividiram o 10º mandamento em 2, não cobiçar a mulher do seu próximo. E aí então coloca, separando, não cobiçar as coisas alheias como sendo o 10º. Isso não está na Bíblia.
Você pode procurar na Bíblia católica e você não vai achar. Na sua Bíblia, não importa se a sua Bíblia é católica ou protestante, se ela tem a sua origem como uma Bíblia hebraica ou grega, você encontra os mesmos mandamentos. Mas a Igreja Católica mudou o catecismo, colocou no catecismo todas essas mudanças. O primeiro catecismo católico foi apresentado no Concílio de Trento, em 1566. Isso porque já em 1545 ficou estabelecido que a tradição tinha a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Você consegue imaginar isso? Você que é católico sabe disso, né? Que para aqueles que são católicos, eles declaram que a tradição da Igreja ela é tão importante quanto a própria Bíblia. Isso jamais poderia ser admitido por qualquer cristão. Quinta pergunta: se Pedro foi o primeiro Papa, podemos então afirmar que o primeiro Papa guardava o sábado e era casado? E se Pedro, considerado o primeiro Papa, fazia isso, por que os padres e os papas, em sequência, não foram obrigados a viver na mesma piedade? Por que eles foram obrigados, na verdade, a viver uma vida totalmente diferente? Isso porque em 1079 d.C. foi estabelecido o celibato obrigatório para todo líder da igreja, contrário ao ensinamento de Paulo, que nos diz em 1 Timóteo 3,2 o seguinte: é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Esposo de uma só mulher. Eu sei que você é católico e muitos católicos, meus irmãos de fé católicos, são contra essa história do celibato, porque não é bíblico. Pelo contrário, um líder, ele precisa ter a sua esposa para que ele possa entender o que significa de fato os problemas, as dificuldades e as alegrias de um casamento. Como ele vai aconselhar alguém se ele não sabe o que é viver em família? Bom, vamos para a sexta pergunta. É realmente possível que o Papa seja o representante de Deus na Terra? Não seria essa a função do Espírito Santo? Jesus deixou essa questão também bem clara. Em João 14, 18 e 26 nós lemos o seguinte: não vos deixarei órfãos, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse Consolador, em grego, Paracletos, ele está ao lado de cada filho de Deus. É o Espírito de Deus que nos acompanha em todo o processo, em todo momento da nossa vida. O representante de Jesus, quando ele sobe, ele diz: deixarei um outro Consolador. É o Espírito Santo. Não é o Papa João 23, não é o Papa Francisco, não é o Papa Pio XII, nenhum desses papas. O representante de Deus na Terra é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo de Deus. Isso precisa ficar claro na sua mente e na minha. Deus não colocou nenhum homem na Terra como representante dele. Nenhum. Nem Pedro, nem ninguém. Sétima e última pergunta. Devo realmente confessar meus pecados para um líder religioso? Estaria ele apto a declarar a minha penitência? Aliás, penitência é um conceito bíblico. O Salmo 32, no verso 5, nós lemos o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O texto é muito claro e evidente. Podemos confessar os nossos pecados diretamente a Deus. Não precisamos de nenhum intermediário. Podemos ir diretamente a Deus a qualquer instante. Quanto à penitência, não encontramos nenhum exemplo na Bíblia, nenhum. Você não precisa se penitenciar, sofrer para conseguir pagar seus pecados. O que vemos é Jesus dizendo de maneira bem clara à mulher apanhada em adultério. Acompanhe comigo o que está escrito em João 8,11. Aqui nós entendemos perfeitamente a graça de Cristo. João 8, verso 11 diz: então disse Jesus: eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. É isso, amigo. Eu e você não precisamos confessar para nenhum padre, para nenhum líder religioso os nossos pecados. Você pode fazê-lo diretamente ao Pai.
Deus não vai colocar sobre você nenhum tipo de penitência. Os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Você não precisa mais se martirizar, você não precisa mais fazer romarias, você não precisa carregar uma cruz de um lado para o outro, literalmente. Você não precisa subir escadas ajoelhado. Querido, você acha que verdadeiramente Deus se alegra com pessoas que fazem os seus joelhos sangrarem subindo uma escada simplesmente para pagar a promessa por uma graça alcançada? Ora, eu tenho que pagar por uma graça? Graça sempre foi de graça, amigo. Eu e você precisamos parar para refletir, responder essas perguntas de maneira muito clara e sincera. Eu tenho certeza que Deus orientará você a respeito da sua crença, da sua fé e da sua denominação religiosa. Enquanto isso, eu vou estar aqui orando por você. A Evelyn Conte irá cantar. Ela declara que eu e você precisamos buscar ao Senhor porque Ele nos dará força e poder para vencer a provação, para vencermos ao lado de Cristo. Você não estará sozinho nos caminhos que você tiver que trilhar. Que Deus abençoe você e que essas perguntas ajudem você a refletir sobre a sua vida espiritual. Quando estou em provação, me ajuda a vencer. Não estarei sozinho, é luz no meu caminho. Na palavra do Senhor, ouço a voz de Jesus. Sua voz de Jesus. Não mudará, não mudar, não falhará. A palavra do Senhor é a promessa de Deus. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, estamos na Tua presença, certos de que o Senhor nos ajudará a encontrarmos o caminho certo. Dá-nos a Tua paz, o Teu Santo Espírito e o discernimento espiritual para cumprirmos a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
No programa de hoje, você pôde ver que temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo e que o Espírito Santo também é nosso representante junto a Deus. Não quer você aprender um pouco mais sobre a divindade e a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para ajudá-lo, nós preparamos com todo carinho para você o curso Verdades Bíblicas. Apresentado por Cid Moreira, esse kit com 3 CDs apresenta 21 temas e pode ser seu. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha com os seus dados. Você vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Você pode ainda baixar os áudios em MP3 e colocar no seu celular. Basta entrar no nosso blog novotempo.com/está escrito e clicar em áudios. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, querido, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Me dá força e poder quando estou em provação.